Fala galera, eu sou o Paulinho V8. Pessoal, temos com nos trabalhos aí do Forzinho. Pessoal, tô dando uma regulada na lataria dele antes de tirar a lataria, que depois eu só volta pra cá pintada de novo. Aí o pessoal, coloquei, ele tava, o capô não servindo aqui dentro do espaço dele, tava transpassando por cima lá atrás. Aí eu coloquei esse macaco que eu tenho aí, tipo um esticador, e tô empurrando para trás aqui, flochei esses parafusos aqui, pessoal. Flochei os parafusinhos que tem aqui dentro, flochei esses dois de cima aqui e tô empurrando aqui ela para ela dar descer um pouco, e já vi, andou bem o que eu preciso. Andou uns 7 milímetros para trás, daí eu aperto bem os parafusinhos e tiro o macaco, a fim do capô caber aqui dentro. Ele tá transpassando por cima, porque depois que pintar não tem mais como tá arriscando para acertar essa lata aí. E daí hoje eu vou estar tirando essa lata. Ó, aqui tinha uma ferrugem aqui, pessoal, não tinha visto, ó. Pelo vídeo a gente vê coisa que não vê pessoalmente. Bom, vai ser raspado também. É bem pouquinho. O chassi já tá limpo, pessoal. Zerado, nada de graxa. Quem conhece sabe, o Forzinho aqui nesse lugar aqui do setor sempre dá um grude. E ali atrás, ó, lacrado, só tá tudo molhado, que hoje tá um dia úmido. Não sei porque verte água no chassi. Sempre é assim esses tratorzinhos. Verte água. Não tem nada de graxa, tá zerado. E aqui, pessoal, esses braços aqui, ó, esses tirantes, eu vou tirar eles, lixar e passar tinta fundo, que eles ficam muito aparentes aqui, ó. Aí eu vou passar até tinta fundo para deixar lisinho, gabaritado. A barra e esse tirante aí, dos dois lados eu vou lixar bem e vou passar tinta fundo. Fica bem aparente aí. Acho que essa tampinha de cima aqui das marchas também eu vou passar uma tinta fundo, lixar o que der, que as partes que ficam meio aparentes. E o resto é chassi de trator mesmo, né? Só lixar alguma coisa que esteja meio querendo arrepiar. E o resto é tinta sintética que tapa bem para as descascadas para chassi de trator. Agora vamos tirar essa lataria, fechar esse buraco aí que tem muito furo aí. E esse farol, pessoal, detalhe, ó, existe esse de pontudinho, que a gente chamava na época de orelha de rato, e o redondo. E os farol redondo também existe do modelo Jubileu mais novo. Ó, esse, ó, aqui até tá uma coisa, foi bom falar, ó, pessoal. Aqui tá esse com modelo redondo do Trator Lite, e tá esse aqui com que é o modelinho pontudo, orelha de rato, ó. É bem diferente. Tá um de cada, não tinha reparado pelo vídeo agora que a gente olhou. Ó, esse é o redondo. Mas Trator Lite, ele é de Forzinho mesmo, é do redondo. Tá um de cada. Mas não vem ao caso. Mas só a título de curiosidade. E esses tratorzinhos também tinham assim, ó. Eu lembro que um é mais gordo aqui, ó. É mais cheinho essa lateral aqui, e um é mais bicudinho. Vamos ver. Eu me lembro que um era mais gordinho, mas eu acho que o antigo é mais fininho. E o mais novo um pouco, o Jubileu, é mais gordinho, é mais quinado essa frente. É, tem curiosidades bastante que tem esses tratorzinhos. A ponta de eixo, isso aqui é um modelo mais novo, né? O que mais que vamos ver nele aqui?
Ah, os pedais do freio. Nós estávamos falando com o seu Eduardo, olha, ó, alinhadinho. Já o meu trator, esse pedal aqui é aqui, ó. Então ele é desencontrado. Esse fica aqui e aquele outro fica aqui, ó, desencontrado. E esse fica alinhado. Provavelmente ele é mais curto, o pedal de dentro. O de trás permanece igual. Esse trator tá com... Agora que eu vi. Tá com o freio de mão encravado, toda a vida acionado. Isso não está encravado. É muito difícil de desencravar aquele eixinho, né? Aí eu desengraxei essas pontas aí que é muito difícil de desengraxar, ó. Consegui zerar. Onde é que tá escuro é porque é sem a tinta. Não ficou nada de graxa, zerei elas. Ó, tá zerado. Essa parte é bem ruim de desengraxar, tá zero, nada de graxa. Raspei, passei escova, tá zero desengraxado. Pronto para pintar. Essa caixa de bateria que eventualmente usavam 2 baterias por ter aqueles rodogás no motor original e aquilo não funciona. Vai sair essa caixa de bateria, daí não tem nada a ver. Tá limpo para pintura. Vai preparar essa lata, vou tirar essa lata hoje. Eu ato aqui na oficina, pessoal, atalha nessa corda e ele sai erguendo para cima. Aí eu não forcejo com essa lata aí, sai para cima. Para tirar ela sozinha, né, tem que ser na talha aí. Eu laço em roda do farol com uma corda e vou levantando e vou tirando. Queria ver se eu conseguia tirar sem tirar esse para-choque dianteiro. Esse para-choque é ruim de colocar depois. Ele se abre e daí aqueles parafusos é ruim de alinhar. Tem que empurrar com esse esticador aqui. É ruim de alinhar e montar esse para-choque que tá louco. Esse tiro com para-choque e tudo. A lata cruza ali, vou levantando. Não sei se vai dar certo. Ó, o embleminha do antigo. Esse emblema até era do meu tratorzinho. Esse aqui é o 5 marchas. Mas é isso aí, pessoal. Agora eu vou estar tirando essa lataria aí. Acho que hoje eu vou tirar os paralamas também traseiro. Tem um pequeno trabalhinho para fazer aqui no paralama traseiro aqui, ó. Eu não tinha visto até, ó. Não é coisa pouca. Tem um trincado. Paralama do grande, né? Quem conhece aí sabe, tem o paralama do pequeno e esse paralama do grande. E com o paralama do grande vem essa ponta de eixo aqui. O paralama pequeno é a ponta de eixo com polca, com uma polca na ponta ali. Com ranhura ou chaveiro. Uma curiosidade, ó. Todos os que eu vi são tomada de força pequena aqui, ó. Isso no meu, no do cliente, lá. Todos os que eu vi são tomada de força pequena, não é compatível com as máquinas que existem hoje, com a Atsuta. E o meu pai tinha um trator desse, 54 anos. Tinha até, aquele ainda tinha o emblema, um decalque, vamos dizer, da época, bem aqui assim no capô, que falava o ano do trator e recomendações da bateria, caution, não sei o que da bateria. Existiu o ano do trator, 1954 aqui. Ele tinha mais alguns adesivos meio apagados, mas ainda tinha. Era um trator muito inteiro. Era um Forzinho 600, Jubileu, com emblema vazado ali, né? Não era esse emblema fechado. Era a ponta de eixo dessa aqui. E ele era 4 marchas, que nem o 8N. Tudo original, ele era 4 marchas, os pedais eram assim.
E a principal curiosidade, que eu não sei se foi feita na época, ele tinha o eixo tomada de força aqui do grosso, que era compatível com a Atsuta da época, com qualquer coisa. Não era desse fininho. E ele tinha um adesivo dizendo bem aqui assim, ó, na vertical aqui, dizia modelo 640. Então daí eu não entendo. Esses aqui são, como diz ali no chassi, 650. A gente conhece por 600, mas ele diz ali no chassi, bem embaixo da caixa de bateria, pro lado de lá, 650. Como é que aquele 640 já trazia a tomada de força da grande, da grossa? Aí quem tem conhecimento, comenta aí. O que se foi cortado na época e feito emendado o eixo dentro para ser compatível com as máquinas mais atuais, né? Ou se veio aquele modelo 640 veio por último, que já veio com aquela tomada de força grossa, porém ele é 4 marchas, que arremete ao modelo antigo, tipo 8N ou 600, os primeiros 600 que vieram assim com o emblema fechado. Ele devia ser 5 marchas para ter aquela, por ser, ter aquela tomada de força mais grossa, né? Então, o último mais atualizado e não era. Esse trator tem uma carcaça muito larga, muito forte. Teria uma saída para tomada de força aqui. Agora eu vou estar tirando essa lataria aí, pessoal. Mas depois a gente volta com ele já desmontado. Tirar esse paralama. Isso aí, vamos fazer isso aí agora. Pessoal, já tirei a frente do eixo dianteiro do trator. Desconectei para ficar mais fácil de pintar e terminar de fazer umas limpezas aqui nesse berço aqui na frente. Então tirei o eixo, ficar melhor de eu trabalhar. Fazer uma pintura melhor na frente do motor aqui. Fazer umas limpezas mais melhor. Tirei o eixo dianteiro. E eu tenho que fazer uma manutenção nele mesmo de vazamento, alguma coisa. Daí tirei o eixo dianteiro de novo. Aí, ó. Pessoal, agora eu lembrei, desmontando, eu lembrei de contar uma história. Deixa eu deixar aqui o telefone. Meia roda. Aqui assim. Pessoal, uma vez meu pai comprou 2 tratorzinhos desse e quase 3. Era 2 e um não tinha motor, tá tudo desmontado. E 2 tinha motor. E os 2 estavam com o motor aberto. Esses, não, minto. O Forzinho 600 tava com o motor sem o cabeçote, porém com os pistão tudo no lugar, reformado. E daí o homem colocou, atorou um galão de 200 litros de óleo, fez meio galão e parafusamos os parafusos parafusou com parafuso de cabeçote e colocou uma borrachinha para não entrar água, tava para fora embaixo no cinamão. E tava já com os pistão novos reformados, só que ele não tinha ajuda de cabeçote para montar. O cabeçote ele mesmo tinha feito, ele tinha torno, esse homem era muito inteligente. Ele tinha um torno e fabricou os guias de válvula de metal ou bronze, não lembro, tava tudo amarelinho, tava pronto, porém não tinha junto cabeçote. Daí, pessoal, o outro tratorzinho era um Forzinho 8N, também tava com motor novo, tudo reformadinho. Esse tratorzinho até depois que nós levamos para casa, tava com um óleo vermelhinho, puro Bardal, nunca tinha funcionado. Faltava o distribuidor. Não lembro se ele tinha, tava lá ou faltava. E assim, pessoal, daí o meu pai comprou se acertou com ele no preço, comprou esses 2 tratorzinhos e meio e mais 3, bem dizer. Um estava desmontado no fundo do galpão, difícil acesso. E tinha mais umas latarias avulsa de 1/4 trator. E o que tivesse de peça lá, o pai comprou tudo. Daí fomos buscar um caminhão Chevrolet que nós tínhamos, motor diesel Perkins, um 357. Fomos buscar.
Levei umas pranchas grossas para carregar. Era na cidade esse trator, numa vila lá. Daí nós morávamos no interior, pegamos talha e coisa e fomos buscar o trator. Chegando lá, um trator não tinha como olhar, pessoal, o 8N. O 8N estava dentro do galpão do homem, e dentro do galpão do homem tinha uma espécie de porão, tipo de 1,5 m de fundura, não sei porque ele tinha aquele porão cravado no chão, não era com pé direito, assim, de porão de galpão, era no chão cravado, tipo uma, como é que eu vou dizer, uma moega de semente, assim, mas era um galpão pequeno de madeira. E estava lá embaixo esse trator, e tapado de madeira, uns 3 metros de madeira tapado. Ele dizia, aí embaixo tem um trator. E o pai comprou, era um 8N, o pai comprou daí no pacote. Mas só que não aparecia nem vestígio, tinha muita madeira, tudo empoeirado, guardada há anos. E o outro estava lá de fora, na frente do galpão. Pessoal, e esse homem, o motor do trator, ele mesmo, do Fordzinho 600 e do 8N, ele que fabricou os pistão. Ele era muito inteligente, tinha torno, e ele contou, e mostrou até para nós, ele fundiu o alumínio, fez um molde de areia, até mostrou os moldes de areia de pistão, e ele tinha uma espécie de uma forja lá que ele fundia e derretia o alumínio e colocava naqueles moldes de alumínio e depois fazia o acabamento no torno. O homem era muito inteligente, só que esses caras, ele fabricava qualquer peças e ferramentas, esses caras muito inteligentes são meio excêntricos. Pessoal, a mulher dele dormia numa varanda colada no galpão, morava ali, tinha a cozinha ali. E ele dormia e morava no... Eles não almoçavam juntos assim, mas não eram meio separados. E ele dormia no corpo do galpão, pessoal, dentro de uma canoa, pessoal. Ele dormia dentro de uma canoa e tinha tipo uma armação em cima da canoa de aquelas lonas enceradas, e ele dormia dentro da canoa toda a vida. E daí a parte da oficina dele era meio contra a parte que tinha a cozinha da mulher ali. Só tinha uma parede. Ele tinha o torno dele ali e o negócio dele que tinha uma forja que ele derretia os alumínios para fazer pistão e coisa que ele inventava. Daí então, pessoal, tinha muita ferramenta que ele inventava por ali por perto. Tinha um motociclo Java no fundo do galpão, ali um motociclo Java branco e vermelho. Até desse aí o pai ia comprar, mas não se acertaram no preço. Enfim, daí para tirar aquele tratorzinho de lá, pessoal, tivemos que tirar toda aquela madeira. O pai acho que deve ter levado ajudantes também. E tiramos toda aquela madeira, levamos um tempão de tirar a madeira do homem, e daí começou a aparecer o forzinho mesmo. Tava naquele fundo, daquele poço, daquele porão. Daí depois tivemos que colocar umas planchas, não lembro se puxamos com a talha, acho que usamos talha. Ancoremos no caminhão, primeiro carreguemos aquele da frente, que estava bem em frente centrado. Acho que, não lembro também como é que carreguemos, se erguemos no cinamão, o tratorzinho, ou puxemos com a talha para cima do caminhão. Sei, carreguemos daquele primeiro, e daí o que estava no porão 8N, também puxamos com talha. Eu com o caminhão, chegamos perto, que deu, tinha uma porta que abria. E daí carreguemos também. E pessoal, daí depois levando para casa, esse tratorzinho Fordzinho 600, depois conseguiu junto com a pessoa, coloquemos, mas pensa em motor bom que ficou. Até o tratorzinho é o tratorzinho que o meu irmão tem até hoje. Meu irmão tem esse tratorzinho, o motor não é, mas o pai trocou de motor um pelo outro, depois que o pai tinha um outro em casa que nós já tinha. Daí colocou esse motor novo no outro, que era um Fordinho 600, modelo 640, colocou no outro. E o motor do outro colocou nesse que o meu irmão tem até hoje. E o 8N, pessoal, outra história. O pai não chegou a funcionar ele. Carregamos toda aquela peçarada também, não comentei, que estava lá no fundo. O pai acho que levou ajudante, parece que nós colocamos corda e trama e trouxemos erguido, apartemos a caixa, tinha eixo dianteiro, tudo, e por um corredor contra o galpão, lugar de difícil acesso, tinha umas árvores atrás, nós fomos puxando aquela coisa arada e tudo e carreguemos.
E deu acho que uns 3 dias lá, carregando aquela coisa arada. E eu voltava para casa e ia buscar mais. E daí, pessoal, esse Forzinho 8N, nós não chegamos a funcionar ele. O pai arrumou um brick e vendeu ele. Só faltava o distribuidor. Mas tinha, parece, só nós não montemos. O pai vendeu ele, era um 8N, tinha aqueles aquecedor de querosene também, que podia funcionar a gasolina, para passar para querosene, tinha tanque, era completíssimo o Forzinho 8N. Tinha tudo. Daí o pai briqueou ele, pessoal, por um triciclo com Yamaha, porém ele era tipo uma lambreta. Ele tinha documento, ano 81, eu lembro disso, e emplacado como carroceria aberta, era uma fábrica que existiu, emplacado como carroceria aberta, e para trás, pessoal, na frente ele tinha roda de lambreta, e ele tinha atrás, era roda de lambreta, e ele é um triciclo, tinha 2 rodas atrás, tinha diferencial, e uma carroceria de madeira de 1 metro, 1 metro por 1 metro, e ele tinha ré, pessoal, ele tinha uma ré no diferencial, então ele tinha as 4 marchas de lambreta, era uma alavanca que ficava ali ficava na frente do piloto ali no meio, e a gente fazia as marchas ali. E a ré tinha uma outra alavanquinha só para ré. Era bem bom aquele triciclo, bem legal, só que o problema dele, quando guardava bom ia pegar, não pegava, né? A lambreta é complicado. E funcionava quando queria. Eu cheguei a andar nele. Uma vez até caiu a roda traseira, tinha um problema na ponta de eixo, perdi a roda. Daí, pessoal, esse triciclo era muito legal, era uma lambreta o motor, a gente ia ali na lateral e largava o peso do motor e fazia pegar. E depois o pai briqueou ele, não me lembro pelo que o pai vendeu ele, eu não lembro por o que o pai vendeu aquele... vendeu para um vizinho lá, aquele triciclo. Era um triciclo, eu nunca vi nenhum mais, o único que eu vi na vida. Um triciclo marca Yamaha, porém era lambreta a mecânica dele. Mas é isso aí, pessoal. A história de hoje é essa. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixa o like. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, é nóis. Fui!